Mateus, nós vamos ler a partir do 22, mas vou principiar minha fala me baseando também no capítulo 21. Jesus está transitando, andando pela região de Betânia. Betânia ficava a leste de Jerusalém, 3.200 metros mais ou menos, ao pé do Monte das Oliveiras, e Jesus está circulando por ali com os discípulos, conversando com eles, e eles descem, resolvem entrar no templo. E quando entram no templo, as autoridades do templo começam a questionar aquilo que Jesus está fazendo. Eles querem saber com que autoridade você está fazendo estas coisas. E Jesus usa o que é conhecido na filosofia, uma coisa chamada maiêutica socrática. Era a arte desenvolvida por Sócrates na filosofia de responder perguntando. Então ele respondia, ele reperguntava, e a própria pessoa, quando respondia, a sua pergunta já estava respondida pela sua própria resposta. E eles perguntam a Jesus: com que autoridade tu fazes essas coisas? Jesus disse: é muito simples, vou perguntar a vocês, o batismo de João Batista era dos homens ou era de Deus, do céu? E aí as autoridades do templo começaram a se questionar, e eles se perguntavam, dizendo: se a gente disser que é dos homens, essa multidão vai cair em cima da gente, dizendo que a gente não crê em Deus. Se a gente disser que é do céu, e ele vai perguntar: então por que vocês não creem que está sendo feito tudo isso em nome de Deus e pelo próprio Deus? E aí eles chegam a uma conclusão e dizem assim: já sabemos, nós vamos responder que a gente não sabe. E aí eles viram para Jesus, se voltam para Jesus e dizem: nós não sabemos responder. Aí Jesus então diz: nem eu também vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. E aí Jesus começa a contar outra parábola. Logo a seguir, Jesus fala dos dois filhos. Diz que um homem tinha uma vinha, uma plantação, e tinha dois filhos, e diz ao filho, o primeiro filho: vai trabalhar na minha plantação. E aí esse filho diz: tá bom, eu vou trabalhar na plantação, sim. O primeiro diz: não, eu não vou trabalhar na plantação. Disse, depois que ele disse não, ele repensou e ele resolveu ir. E ele foi trabalhar. Mas ele tinha um segundo filho, e disse ao segundo filho: você vai trabalhar na minha plantação? E ele disse: vou. E depois, quando saiu da presença do pai, resolveu não ir à plantação e trabalhar na plantação. Você para analisar, Jesus está falando das pessoas que dizem quero ir, mas depois dizem que não, viram as costas e não fazem, apenas firmam um propósito com Deus e depois não mais levam adiante o propósito que estabeleceram. E outros a princípio dizem: não, eu estou muito ocupado, não vou fazer, e logo depois se arrependem e trabalham, servem ao Senhor mesmo em meio à dificuldade e à adversidade. Então, logo a seguir, nós vamos encontrar Jesus com os discípulos falando da grande dificuldade que eles têm de entender. Aí Jesus conta a parábola seguinte, que é a parábola dos lavradores maus. Diz que um homem tinha um pedaço de terra, e esse pedaço de terra ele construiu uma torre, fez uma grande plantação, uma grande vinha, construiu um açude, um lagar. E aí resolveu viajar para outro país e arrendou a terra que ele possuía. E aí, quando chegou a época da colheita, ele tomou alguns dos seus empregados e disse: vão lá receber a minha parte na colheita, a parte que foi contratada. E então, quando chegaram os empregados daquele senhor, os lavradores viram os empregados e disseram: vamos matar esse pessoal aqui, vamos acabar com esse pessoal, e não vamos pagar coisa nenhuma, não vamos pagar nada. Quase igual a banda de rock no Brasil: nós não vamos, Titãs, nós não vamos pagar nada. Mais ou menos assim. E aí, aquele senhor mandou outros, e eles mataram os outros, e finalmente
aquele senhor da terra disse: eu vou mandar o meu próprio filho, porque meu filho não é possível que eles não vão respeitar. E manda o próprio filho para receber a parte da plantação que produziu. E finalmente, quando o filho chega, os lavradores olham para o filho e pensam o seguinte: a gente mata esse herdeiro e aí a gente fica com a terra para a gente, que quando o Senhor morrer, não há herdeiro e a terra será nossa. E aí Jesus pergunta àquelas autoridades, àqueles que estão com ele, diz assim: o que você acha que o Senhor da terra vai fazer? E aí um deles responde: eu acho que ele, quando vier, ele vai colocar todo mundo no seu lugar, vai acabar com tudo, com todo mundo, vai arrasar tudo que estiver. Jesus disse: mas esse Senhor é Deus, a plantação é o que Deus deu a vocês, para vocês tomarem conta. E aí Jesus conta a última parábola, uma parábola estranha, muito esquisita, que começa no capítulo 22, que eu vou ler. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho, enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram, se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros agarrando os seus servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como foi que você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que parábola doida à vista da nossa realidade ocidental. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por esta noite, obrigado a Deus porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor revelou, ó Deus, as verdades dos textos bíblicos aos teus pequeninos, e pedimos que tu possas revelá-las, ó Deus, a cada um de nós nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O texto ele tem um segredo histórico que Kenneth Bailey, um dos maiores hermeneutas que eu já li, ele vai morar 25 anos em Jerusalém, estudando a cultura do povo e buscando informações dos dias em que Jesus viveu. E ele escreveu 2 livros riquíssimos. Um deles, a visão de Jesus sob a ótica do Oriente. E há o outro livro que nós temos em português, As Parábolas de Lucas, também escrito por Kenneth Bailey, esse grande exegeta. Ele diz aqui na parábola que nós lemos que um homem, um rei riquíssimo, ele resolve dar um grande banquete. E ele então espera que as pessoas possam vir, mas ninguém apareceu. E ele ficou irado, foi lá, destruiu, mandou o exército, acabou com a cidade dos convidados, acabou com as famílias, acabou com a terra, a propriedade, acabou com tudo. E disse agora aos seus conservos: vão lá e quem vocês encontrarem pelo caminho, gente que não foi convidada, que eu não estava esperando,
diga a eles que eles estão convidados para virem à minha festa, que tudo está pronto. Guarde essa expressão, tudo está pronto, é só eles entrarem, eles podem vir. E aí a casa fica cheia, eles vão pegando maus e bons, segundo o texto, e vão colocando para dentro, para dentro, para dentro, fica lotado, vão lá até o aposento real e dizem ao rei: tudo está pronto, pode vir que está cheia a sala, o salão de festa está lotado, o banquete, tem gente que não acaba mais para participar do banquete. E aí o rei sai do aposento real e ele começa a andar pelo salão e ele vê que tem um camarada que está vestido diferente de todo mundo. E aí o rei chega para ele e diz: como é que você conseguiu entrar aqui? E ele não consegue se explicar e fica envergonhado, a situação lhe é constrangedora, e o rei disse: pega esse cara e joga esse cara lá fora, do lado de fora do meu palácio, das minhas terras, joga esse sujeito lá fora, amarra as mãos e as pernas dele e joga ele lá fora. Você lembra que ainda há pouco ele disse: pega quem você achar pelo caminho, traz todo mundo que você encontrar e coloca para dentro. Agora ele encontra uma pessoa, ele diz que não está vestida conforme era esperado, e diz: pega esse sujeito e joga lá fora. Como que alguém mandou todo mundo entrar, agora está mandando jogar um sujeito lá fora? Parece uma loucura. Sabe o que é? Quando os reis davam uma festa, você pode ver isso em Gênesis, por exemplo, José com seus irmãos, no capítulo 42, quando um rei dava uma festa, era costume ele, rei, comprar a roupa de todos os convidados. Isso mesmo. É como se, imagina, por exemplo, hoje o Cláudio Giroux, ele resolvesse dar uma festa e dissesse: a igreja toda está convidada. Pode passar todo mundo na Dolce & Gabbana e escolher o sapato, a camisa, a calça, o vestido, todo mundo fique à vontade. Todo mundo pode ir à Dolce & Gabbana e comprar a roupa, porque todo mundo virá, a marca escolhida para a minha festa é Dolce & Gabbana. Não é isso? Está com dinheiro? O rei estava, e ele poderia escolher a veste que todo mundo ia usar no seu jantar nupcial. Todo mundo tinha que entrar. Poderia ser quem fosse, viesse de onde viesse, mas ele teria que usar a roupa que o rei comprou. Por isso esse embate, esse incidente nessa festa. Quando ele sai do aposento real e começa a andar no salão, tem um camarada que não está usando, aqui no exemplo, Dolce & Gabbana. Olha para a roupa do camarada e ele está usando Mr. Hugo, mais ou menos isso. E olha para ele de cima e embaixo, olha de novo de cima e embaixo, a dificuldade. Identifica que ele não está usando a roupa que o rei comprou. E o rei pergunta a ele: por que você não está usando a roupa que todo mundo está usando? E manda colocar para fora da festa. O que Jesus está dizendo nesse texto às autoridades, aos fariseus, aos saduceus, é muito simples. Que há nessa parábola um grande rei que é o próprio Deus. E ele comprou roupa para todas as pessoas que querem entrar na festa real. Ou seja, no grande dia do juízo final, na eternidade, quando nós passarmos os portões da morte e entrarmos na eternidade, ele está dizendo: você terá que vestir roupas reais, roupas dadas pelo rei. Na carta que nós encontramos, 7 cartas no Apocalipse, ele faz o desafio dizendo: venham e vistam roupas lavadas no meu sangue, lavadas por mim, vestes que vocês precisarão vestir para que fiquem limpos.
E quem não estiver vestindo essa veste real, essa roupa lavada pelo sangue do Cordeiro, Jesus está dizendo às autoridades do templo, Jesus está dizendo, será lançado fora. A grande pergunta desta parábola é: como foi que você entrou aqui? É inexplicável. Você não tem direito de estar neste lugar, você não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, os seus pecados não foi purificado. Eu acho bonito no texto que ele diz assim: vá e traga bons e maus. Bons e maus. E eles terão que vestir as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E ele só poderá participar, porque não importa se ele foi mau, o quão mau ele foi, a vida que viveu, as coisas erradas que ele fez, mas ele terá que ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Vai receber vestes reais para que ele possa estar aqui. Não importa se ele era ruim. Quantas vezes a gente ouve isso? Ah, fulano fez isso, agora ele foi para a igreja, foi se esconder na igreja. Quantas vezes a gente ouve? Jesus está dizendo, não importa, bons e maus. Mas fulano, para que ele foi para a igreja? Ele sempre foi bom, um bom marido, um bom pai, um bom funcionário, um bom patrão. Para que ele foi para a igreja? Ele não precisava. Jesus está dizendo bons e maus. A diferença para participar dessa festa está em ser vestido com uma roupa lavada pelo sangue do Cordeiro, que aqui nós chamamos de vestes para a festa ou vestes nupciais. No dia em que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo está no nosso coração dizendo, você precisa de Jesus. E nós estamos ouvindo às vezes um hino, ouvindo uma pregação, um testemunho de alguém, e o Espírito Santo está insistindo, você precisa de Jesus. E quando nós percebemos e somos convencidos, este é o papel do Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, quando ele consegue nos convencer, e nós então cedemos e nós declaramos, eu preciso sim do Senhor Jesus, e entrego a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador, naquele momento eu recebo as vestes nupciais. Não importa se eu fui mau, eu estou sendo lavado no sangue do Cordeiro. Eu estou sendo limpo de todos os meus pecados. E agora eu posso me apresentar no salão do rei. Porque a minha veste está lavada pelo sangue do Cordeiro. Ele pagou a conta da veste que eu tenho que vestir. Ele preparou a roupa que eu tenho que vestir para aquele dia. E agora não faz mais diferença se eu fui bom ou se eu fui mau. Eu estou lavado pelo sangue de Jesus. E aí Jesus diz, como é que você entrou aqui? Com essa roupa aí que você está usando. Ou seja, você não está lavado pelo sangue do Cordeiro, o que você está fazendo aqui? Peguem esse indivíduo e joguem ele lá fora, nas trevas exteriores. Jesus não está falando de uma festa comum, tanto que ele diz, jogue lá fora, onde haverá pranto e ranger de dente. Essa expressão exclusiva de Jesus para se referir ao inferno. Tira ele de dentro do céu, jogue ele lá fora, porque ele não pode estar aqui neste lugar. Se você foi lavada no sangue do Cordeiro, você está vestindo para o grande dia. Ele chegará certamente. Se você foi lavada no sangue do Cordeiro, não tem o que temer, ou não há o que temer. Se lavada no sangue do Cordeiro, você vai viver para o Senhor e vai morrer para o Senhor, como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14. Diz ele, porque nós vivemos para o Senhor, vivemos, e se morrermos para o Senhor, morremos, de sorte que, quer vivamos, quer morramos, alguém pode completar? Isto somos do Senhor. Não importa
Estamos vestidos com as vestes reais. A veste para a festa do grande rei. Então não faz diferença. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amigo, como foi que você entrou aqui? Por que você não tem veste nupcial? Foi a pergunta que Jesus fez na parábola.